Bom dia, minha gente! Chegamos aqui na nossa última live do ano. E essa live é uma live de reflexão. É uma live para a gente olhar para o que foi o ano de 2025, para quem a gente foi em 2025, mas também é para a gente refletir sobre quem a gente vai ser em 2026 e o que a gente quer para nossa vida em 2026. E agora eu te convido a refletir. Como é que foi o teu 2025? O que aconteceu aí na tua vida? O que não aconteceu? O que tu cumpriu? Sabe aquelas promessas que tu fez lá no início do ano? O que tu cumpriu? O que tu não conseguiu cumprir? Aquelas metas que lá no início do ano tu colocou no papel. Qual que se realizou, qual que tu buscou, qual que tu foi atrás, qual que tu desistiu ou que não fez mais sentido pra ti. Vamos olhar pra trás hoje e refletir. Como que foi o teu ano? E eu sei que para muitas pessoas vai ser bem desconfortável olhar para isso. Mas a gente precisa encarar a realidade de frente. Pra gente mudar, pra gente transformar o próximo ano e fazer diferente, a gente precisa olhar para o que foi, pra verdade, nua e crua. Eu, graças a Deus, posso dizer que o meu 2025 foi, apesar de muito desafiador, acho que foi o ano mais desafiador, mas ao mesmo tempo que eu mais realizei coisas, o que eu mais cresci, profissionalmente também, o que eu mais expandi, o que eu mais tive resultados. E eu vejo isso como a maneira como eu lidei com as dificuldades que eu tive, porque foi um ano muito desafiador, eu acho que para todo mundo. O que muda nos nossos resultados é como a gente enfrenta essas dificuldades, como a gente olha para elas e o que a gente faz a partir disso. Então, eu fiz coisas em 2025 que eu nunca tinha feito. Eu fiz coisas a mais. Eu me desafiei mais. Eu fui mais fundo em muitas coisas que eu precisava. Eu me desenvolvi mais. Eu treinei mais coisas que eu precisava melhorar. Eu estudei muito. Eu investi em mim, na minha carreira. E isso fez toda a diferença. E o mais incrível é que quando a gente trilha um caminho e vê que ele deu certo, a gente cria uma expectativa muito boa pro futuro, porque a gente sabe que a gente vai continuar nesse caminho e as coisas vão continuar melhorando, crescendo, que a gente vai continuar expandindo. E isso é muito bom, porque existem dois sentimentos que a gente cria dentro da gente. A da ansiedade, que é porque a gente não faz o que precisa fazer, não busca o que a gente quer buscar, a gente procrastina, a gente deixa tudo para depois. Isso causa uma ansiedade, uma frustração muito grande e culpa também. E culpa é algo muito pesado, porque quando a gente carrega essa sensação de não vou ter o resultado que eu quero porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, traz uma ansiedade. Tu não sabe o que vai acontecer, porque tu deixou as coisas por elas e tu não fez a tua parte muitas vezes. Quando a gente faz diferente, quando a gente faz o que precisa ser feito, quando a gente vai em busca dos nossos objetivos, quando a gente se supera, quando a gente faz aquilo que a gente não queria fazer, a gente não gostaria de fazer, mas a gente sabe que precisa fazer para chegar num resultado, vem um sentimento muito bom de tranquilidade. Porque tu tem certeza do que tu vai colher ali na frente. Porque tu sabe que tu fez a tua parte. Então, por mais que aquele grande resultado ainda não tenha chegado, porque a gente sempre quer mais. Tu sabe que aquele grande resultado tá ali na frente. Porque tu continuou fazendo o que precisa ser feito. Mesmo que esse resultado ainda não tenha chegado. Bom dia, Daia. Verdadeiro, né, Daia? A Daia sabe. Daia é minha mentorada. Daia passou também nesse ano, né, Daia, por vários processos. Teve muito crescimento.
se desenvolveu, cresceu, evoluiu, amadureceu, mudou o posicionamento dela em várias áreas da vida. Esse ano foi um ano, como eu falei, bem desafiador para mim, mas de muita realização. Estar aqui hoje nessa live é uma grande realização para mim, um grande motivo para eu comemorar também. Porque por muitos anos eu queria ter uma consistência maior em lives, e por vários motivos acabava não tendo. Lá no início era sabotagem mesmo, né? Era aquela fuga de exposição que muitas pessoas no início têm. E eu tive por uns 2 anos. Aí no terceiro ano, que foi 2024, eu fiz algumas lives, eu fiz algumas sequências de várias lives, fazia live semanal, tinha épocas que eu fazia mais lives, mas eu nunca tive tanta consistência como eu tive em 2025. Em 2025, eu coloquei aqui com vocês um compromisso de fazer live todos os dias, né, de segunda a sexta, e estive aqui por mais da metade do ano, acredito eu, todos os dias aqui com vocês. Um dia ou outro, por questão de agenda, por questão de algum imprevisto, eu não estava aqui, mas eu nunca parei. E foi muito bom para mim. Claro que não foi só isso, né? Eu fiz muitas coisas além disso para me desenvolver, para crescer, mas me fortaleceu muito como pessoa, porque quando a gente faz algo que em algum momento da vida foi desafiador, a gente vai ficando tão forte. Lá no início da minha carreira, eu já atendia muitas pessoas, já era mentora, já era terapeuta, já tinha as clientes, né, com resultado. Eu também já tinha resultado com tudo que eu tinha aprendido nas formações e aplicado na minha vida. Mas eu ainda era um pouco limitada. E eu não trazia tanto conteúdo aqui no Instagram. E hoje eu vejo como eu me desafiar a fazer algo que lá atrás era muito difícil para mim, me trouxe tantas coisas boas. Me trouxe mais pessoas. Me trouxe mais segurança, me trouxe crescimento e expansão profissional e pessoal também. Porque quando a gente se desafia a fazer coisas que em algum momento foi desafiador, foi mais difícil, tu teve que ultrapassar ali alguns limites teus, nasce dentro da gente uma força muito grande, que eu nem saberia te explicar aqui agora, mas que se tu fizer o que tu precisa fazer, tu também vai sentir. E aí eu quero que tu faça e depois me conte. Mas vamos sobre as reflexões sobre o ano então. Eu já falei aqui um pouquinho de como foi o meu ano, mas agora eu quero que tu veja como foi teu ano. Eu quero saber de ti. Como que foi o teu ano? E aqui não é sobre o ano acabar. Não é sobre mudar o calendário, sobre o ano virar. É sobre tu parar de mentir pra ti mesma. E com coragem olhar pro que foi esse ano. Então, antes de desejar um 2026 diferente, tu precisa olhar pro teu 2025. Sem fantasia, sem ilusão, com coragem e com verdade. Como que foi o teu 2025? Olha pra ele. Hoje não é sobre a gente se iludir, motivar, e aí o ano vai virar, ano novo, vida nova, não. Essa live talvez vai ser bem desconfortável pra ti em alguns momentos. Não é momento da gente se sentir bem. É momento agora da gente ser honesta com a gente mesma. Hoje, às 23h59, o ano acaba. Só que para muitas pessoas, o ano já acabou há meses. Talvez o teu 2025 acabou lá em janeiro, quando lá pelo dia 15 tu te deu conta que todas as metas que tu estipulou dia 31 de dezembro ou dia 1º de janeiro, tu não estava fazendo nada, não estava movendo uma palha para realizar. E aí quando tu viu era fevereiro, quando tu viu era junho, quando tu viu era outubro, novembro e tu pensou, agora o ano já foi, ano que vem eu faço. E eu sei que isso é pesado, porque lá atrás eu vivi muitos anos assim.
Eu posso dizer que de 2020 pra trás, o meu ano se repetia exatamente assim. Eu dizia que esse ano vai ser diferente. E eu ia lá e fazia tudo igual. Terminava o ano de novo. Frustrada, culpada, cansada e sem esperança. E pior, me sentindo a pessoa mais incapaz do mundo. Por quê? Porque eu não fazia o que eu precisava fazer. E por muito tempo eu não entendia por isso. Por que que isso acontecia? Aí eu achava que eu era incapaz, que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia dar certo em nada. Essa era a visão que eu tinha a meu respeito, porque eu não me conhecia. E porque naquela época eu não sabia todos os bloqueios e travas que eu tinha que me faziam agir assim. Porque eu não tinha domínio sobre o meu comportamento. Por que que eu não tinha? Porque eu não me conhecia, porque eu não tinha olhado para dentro de verdade e entendido os bloqueios que me faziam ter aqueles comportamentos. Então, apesar de ser desconfortável olhar para isso hoje, olhar para essa verdade, olhar para o que passou, bom dia, tia Márcia, que vai ser desconfortável, como muitas vezes já foi para mim também. Só que eu quero também que tu tire as culpas aí do teu ombro nesse exato momento. Então, culpa não leva a gente a lugar nenhum. Então, se nesse momento tu tá se sentindo, como muitas vezes lá atrás eu me senti, incapaz, culpada, frustrada, deixa isso tudo pra trás. Vamos olhar a partir de agora com responsabilidade pro que foi. E entender que não é tua culpa nada do que aconteceu, não é porque tu é incapaz, porque tu não consegue ou porque nunca nada vai dar certo na tua vida. É porque tu não te conhece profundamente e tu não parou para olhar para dentro. Aí aqui entra a tua responsabilidade sobre isso. A partir de agora, de hoje, deste momento aqui, tu pode escolher continuar frustrada, culpada, se sentindo incapaz, pensando que nunca nada vai dar certo na tua vida ou que tu nunca vai ser bom em nada, ou assumindo a tua responsabilidade, a tua autorresponsabilidade de, ok, vou encarar tudo que eu não fiz em 2025, eu vou entender isso como um aprendizado de que para me ter um 2026 diferente, eu vou precisar de fazer diferente e eu vou aceitar. Olhar para dentro, olhar para mim e entender. O que tem aqui, o que dói tanto lá no fundo que me faz agir como eu estou agindo? Existe algo aqui que faz tu ter os comportamentos que tu tem. E por mais que tu não queira ou tu queira fazer algo, 5% da tua consciência escolhe o que tu faz ou o que tu não faz. Só que a maior parte dos comandos, dos comportamentos que a gente tem, acontecem na parte inconsciente, que é 95%. O que acontece aqui? Conforme está esses 95% da tua inconsciência, da tua parte inconsciente, é como tu vai agir e teus comportamentos. É por isso que mesmo querendo fazer muitas coisas, tu não consegue. Aí tu tem aquele sentimento de parece que eu tô amarrada. E tu tá amarrada. Tu tá amarrada nas memórias, nos registros, de tudo que tu já viveu até hoje. E tem coisas que tu nem lembra, mas que tá ali te conduzindo. Então, tudo que tem aqui faz a gente viver o que acontece aqui fora. Só que a maioria desses registros, eles não são mais verdade. Porque são coisas que aconteceram lá atrás, estão lá no passado, já passou e tu ainda está sobrevivendo sobre essa dor. A gente precisa fazer uma reprogramação mental e te trazer para o presente, para a verdade. Quem tu é hoje? Tu não é mais aquela menininha que sofreu várias coisas lá atrás. Hoje tu é uma mulher madura, consciente. Olha
acesso a quantas informações que tu tem hoje que naquela época tu não tinha, olha a maturidade que tu tem hoje que naquela época tu não tinha. Hoje tu é uma mulher adulta, independente, dona de si, ninguém precisa mais te obrigar a fazer nada. Trazer todas essas percepções vai te ajudar a mudar essa mentalidade que ficou presa lá no passado. Só que, claro, né, gente, pra te fazer isso, tu precisa passar por um processo, tu não consegue fazer isso sozinha. Mas eu preciso trazer aqui esse conceito pra te entender que tu não é culpada. Mas que a partir de saber essa informação, tu é responsável por mudar isso. E como que tu vai mudar isso? Buscando esse autoconhecimento, buscando olhar pra ti, pra dentro, encarar essas dores e trabalhar a tua mente, porque enquanto aqui não mudar, a realidade aqui fora também não vai mudar. Se tu for para 2026 com a mesma mentalidade, com os mesmos registros que tu viveu em 2025, os teus comportamentos vão ser exatamente iguais, porque eles vão ser automáticos conforme os registros que tu tem aí. Se tu quer mudar os comportamentos, tu vai ter que mudar o que comanda os teus comportamentos, que é a tua mentalidade. Então essa live não é pra gente se sentir confortável. A gente vai ser honesta aqui. E hoje, às 23h59, acaba o ano, acaba o prazo de fazer algo diferente ainda em 2025 para mudar a tua realidade de 2026. E como eu falei para muitas pessoas, o prazo já acabou há anos, por quê? Porque faz anos que tu tá aí repetindo esse ciclo. Como lá atrás eu também repetia e eu não entendia. A gente tem aquela ilusão de, hoje vira o ano, vira o calendário, ano novo, tudo novo. Que nada, gente. Se a mentalidade continuar a mesma, o ano vai continuar igual, os comportamentos iguais e, consequentemente, os resultados e a falta de resultados também vai se repetir. E não tem como a gente mudar isso, a não ser que a gente escolha mudar isso. E aí vamos pensar aqui agora. Bom dia, Araci. Eu quero que tu pense aí tudo que não foi feito em 2025, que tu gostaria de ter feito e principalmente que tu sabe que tu teria que ter feito para ter hoje resultados que tu queria estar comemorando e não está. Talvez sejam planos que se repetiram por anos, né? Não só 2025, mas 2024, 2023, 2022. Talvez pela terceira, quarta vez tu colocou alguns planos lá nas tuas metas no papel e eles não saíram do papel. Não saíram do caderno, né? Nunca passaram dali. Pode ser que foi promessas que tu fez, que tu abandonou no meio do caminho, que tu não cumpriu, que tu não incluiu na tua rotina, hábitos que tu queria ter em 2025, que tu continuou não tendo, não fazendo o que tu precisava fazer. Essa culpa silenciosa, né? De saber que dava pra ter feito, só que tu não fez. Eu poderia estar mais longe, só que eu não fiz o que eu precisava fazer e eu não estou. E aquela sensação, né, de eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu não consigo. E eu até começo, mas eu desisto porque eu não consigo sustentar ali no longo prazo. E aí todo ano, por essa época, no dia de hoje, tu promete. Ano que vem eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Só que todo ano repete e é igual. Por quê? Porque muitas vezes tu fica esperando aí que uma motivação resolva e tem uma certa magia aí na virada, né? Ano novo, vida nova, como a gente falou antes. É como se fosse, sabe quando a gente tá na escola e ganha um material novo? Sabe quando a gente pega o caderno novo? Primeiro dia a gente não faz a letra mais bonita, a gente capricha. Caderno novo, material tudo novinho, é tão bom de escrever, né? Passa lá uma semana, 15 dias de aula, já começa a meio que relaxar na letra. Já não vê tanta novidade ali naquele caderno, naqueles materiais. Não é assim? Quando o ano vira, a gente faz a mesma coisa.
Já observou que a gente faz a mesma coisa? E aí o primeiro dia é aquela coisa, né? De 1º de janeiro, 2 de janeiro, caderno novo, tudo novo. Olha só, vou caprichar. Esse ano eu vou caprichar. Eu vou fazer tudo que eu não fiz no ano passado. Eu vou começar diferente, porque tu tem essa motivação aí, ilusória. Só que, infelizmente, né, gente, os nossos 365 dias, eles não são de motivação, muito pelo contrário. A maioria deles tu não vai ter motivação nenhuma. Não vai ter vontade de fazer as coisas, não vai ser legal, vai vir os perrengues ali, as dificuldades no meio do caminho. E aí aqui, tu já começa a entender que o primeiro passo para te realizar as metas que tu tem para 2026 é não esperar motivação para realizar. Então entender que aquilo que tu estipulou realizar, vai ter coisas ali que tu vai gostar de fazer, mas vai ter coisas que tu não vai gostar de fazer, mesmo que tu faça o que tu mais ama. Eu aqui, por exemplo, eu amo o meu trabalho, mas tem partes do meu trabalho que eu não gosto de fazer, só que eu tenho que fazer igual. Concordam comigo? Vai ter atividades, mesmo dentro do que tu mais ama, que tu não vai gostar de fazer, mas que tu vai precisar fazer. Tu tem um compromisso ali contigo e com as outras pessoas também. Então, entenda que não vai ser confortável e bom o tempo todo. Vai ter coisas que tu não vai gostar de fazer, que tu vai precisar fazer igual. Vai ter aqueles dias ruins que o mínimo possível tu vai precisar fazer também, porque tu não vai poder pular dias de não fazer o que precisa ser feito para alcançar o que tu quer alcançar. Tu vai ter que fazer feliz ou triste, empolgada ou desanimada, às vezes com dor de cabeça ou se sentindo bem. Tu vai ter que fazer. E aí, quando a gente tá nesses dias ruins, tu não vai fazer na mesma intensidade. Mas tu vai ter que fazer, nem que seja ali o mínimo possível para alcançar aquela tua meta. Isso tem que ter muito claro para ti. E isso foi algo que transformou os meus resultados. Porque, gente, a gente vai ter muito mais dias desafiadores do que dias que tu acorda com aquela empolgação de 1º dia do ano, de caderno novo, sabe? Muito mais dias desafiadores. Muitas coisas vão acontecendo no caminho. E às vezes tu é uma pessoa, por exemplo, que não acorda cedo. Não gosta de acordar cedo, não tem o hábito de acordar cedo. Mas para realizar uma meta X em 2026, tu vai precisar começar a acordar todo dia meia hora mais cedo. Ou 1 hora mais cedo. Vai ser ruim, vai ser desconfortável. Só que aí tu tem que avaliar aqui. Porque existem 2 desconfortos, né? O desconforto de fazer o que tu não gosta, mas chegar no resultado que tu quer. E o desconforto de vou fazer o que eu gosto, mas eu não vou ter o resultado que eu quero. Aí eu vou chegar lá no final de 2026 de novo frustrada, culpada, me sentindo incapaz, porque eu escolhi o desconforto de não ter o resultado que eu busco. Não é mais inteligente a gente escolher o desconforto de fazer algumas coisas que não gosta, mas chegar lá no final do ano e poder comemorar tudo que realizou? Não vai ter a escolha de conforto, porque as 2 opções vão ser desconfortáveis. A diferença é que uma te traz o resultado que tu quer e a outra não. Qual que tu vai escolher? Eu, em 2025, escolhi o desconforto que ia me levar para o resultado que eu queria. Ou vocês acham que é confortável vir todos os dias aqui às 9 da manhã fazer live? Eu amo fazer live, eu amo estar aqui com vocês. Só que por trás da live existem várias coisas que eu preciso fazer, que me demandam tempo, energia. Eu preciso montar o cronograma das lives que eu vou fazer, eu preciso de criatividade, para que tipos, que assuntos que eu vou fazer, que títulos eu vou trazer, o que vocês mais precisam, como eu posso ajudar vocês. Eu preciso fazer uma estrutura dessa live, eu preciso saber sobre o que eu vou falar. Existe uma preparação. Tem dias que, por exemplo, agora, a gente tá em dezembro, eu já estou programando as lives de 2026 do ano todinho. Já tem títulos lá prontos para eu preparar as lives para trazer para vocês ano que vem.
Vocês acham que é confortável? Tem dias que é 10, 11 horas da noite, eu tô preparando a live que eu vou entregar pra vocês no outro dia. Talvez eu gostaria de estar fazendo outras coisas nesse momento. Só que eu escolhi esse desconforto que traz os resultados que eu quero. Quer ajudar vocês, quer ter minha expansão profissional, que é estar aqui na live, que eu amo fazer live. Essa parte aqui é a que eu mais amo. Eu ficaria aqui 3 horas falando com vocês. Mas antes de eu chegar aqui nessa parte que eu amo, tem algumas partes que eu não gosto tanto de fazer, mas que fazem parte do processo e fazem parte do resultado que eu quero chegar. Ano passado, quer dizer, esse ano, né, 2025, foi um ano que eu entreguei muito aqui pra vocês. Só que a minha meta pra 2026 é entregar muito mais. Então, o desconforto vai ser um pouco maior. Só que o resultado lá no final também vai ser maior pra mim e pra vocês. Mais pessoas vão chegar, mais pessoas eu vou conseguir ajudar. E eu escolho o desconforto de fazer o que muitas vezes eu não gosto. Pra chegar 2026 lá no final, eu estar como hoje, eu estou agradecendo e comemorando tudo que passou. Os resultados que eu tô colhendo hoje pelos desconfortos que eu escolhi passar. Antigamente, o desconforto que eu escolhia é o de continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e no final do ano, aí era aquele desconforto bem pesado de não ter realizado o que eu queria. Hoje não. Eu passei por alguns desconfortos o ano todo, passei consciente de que eles iam me trazer para o resultado que eu colho hoje. Então hoje, no último dia do ano, eu sou muito grata, me sinto realizada, mesmo que eu ainda não tenha aqueles resultados maiores que eu busco, só que eu tô vendo eles ali na frente, porque eu vou continuar. E tudo que eu realizei e conquistei esse ano, eu nunca tinha realizado antes. Por quê? Porque eu fiz coisas que eu nunca tinha feito antes. E aqui o caminho vai abrindo, né? Então eu já vou enxergando, ok, agora em 2026, o que eu preciso fazer para avançar um pouco mais? Eu já conheço o caminho. Por quê? Porque eu tô no caminho, eu tô na estrada, tu vai conhecendo até as pedras que tu vai encontrar. As curvas, o que vai acontecer no caminho, o que pode acontecer no caminho, como que eu vou prever tal e tal problema. Então a gente vai ficando cada vez mais forte, mais rápida e cada vez a gente vai colhendo resultados maiores. E é isso que eu quero para tua vida. Eu quero que tu busque os teus resultados e que tu escolha o desconforto que vai te levar para o lugar que tu quer chegar. Eu não quero que tu termine mais um ano frustrada, se sentindo culpada, incapaz. Eu quero que tu olhe para o final do ano e mesmo que tu não tenha ainda chegado naquele lugar que tu almeja, que tu olhe e se sinta, nossa, esse ano eu fiz o que eu tinha que fazer. Olha o quanto eu avancei, olha o quanto eu aprendi. Olha quantas coisas eu conquistei que eu nunca tinha conquistado na minha vida antes. E olha o que eu aprendi nessa jornada. E agora eu vou repetir e melhorar ainda mais no próximo ano e eu vou ter resultados ainda maiores. É isso que eu quero pra tua vida. E se tu tá aqui comigo hoje e tá tendo essa percepção de que fez o que tinha que fazer e que realizou muitas coisas, parabéns. E também fica aqui um alerta para quem fez muito em 2025 e talvez agora esteja olhando para os resultados e pensando, eu nem realizei o que eu queria. Será? Olha para trás. Eu preciso que tu também valide o que tu fez. Porque às vezes tu tá hoje e não tá comemorando tantas coisas que tu realizou porque na tua cabeça tu não chegou naquele grande resultado ainda. Mas observa se tu não tá no caminho desse grande resultado. E valida o que tu fez. Sabe tudo que tu nunca tinha feito antes que esse ano tu fez? Agradece, valida e comemora isso. Porque é isso aí que vai te levar para aquele grande resultado que tu quer. Tu tem que ser consciente e ter essa clareza. Pode ser que tu ainda não esteja colhendo os resultados que tu queria hoje. Pode ser.
Mas será que tu não começou a trilhar o caminho? E outra coisa, gente, tem metas que a gente estipula que a gente vai demorar 2, 3 anos para realizar. Só que elas precisam estar no nosso dia a dia, todos os dias. Então, às vezes, alguma meta que eu vou realizar, sei lá em 2028, ela vai precisar estar em 2026, todos os dias, porque eu vou precisar fazer todos os dias um pouco, para quando chegar 2028, ela se concretizar. Porque as coisas não acontecem do dia para noite, existe um caminho, existe um processo, um preparo, um treino, né? Tu precisa ir te preparando psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, mas também tem ali o campo de batalha, né? O treino, o fazer o que precisa ser feito. Então, eu quero que tu olhe para trás, não só para pensar no que tu não fez e que tu teria que ter feito e decidir fazer agora diferente. Eu quero que tu também valide o que tu fez, porque não tem como, gente. Ninguém passou o ano totalmente sem fazer nada. Tu fez sim coisas que te trouxeram resultados e que no longo prazo vão te trazer resultados maiores ainda. E esses tu vai continuar fazendo. Só que tu precisa olhar para eles e validar, valorizar o esforço que tu teve. E se tu fez coisas que tu não fazia antes, mas mesmo assim deu errado, olha para isso como um aprendizado e entende, ok, eu fiz isso aqui o ano inteiro, não deu em nada. A partir de 2026, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer diferente nisso aqui para ver se eu tenho um resultado diferente? Talvez tu te esforçou muito 2025 todinho, tu fez muita coisa e não teve resultado porque tu caminhou sozinha. Às vezes tu precisava de alguém ali para te conduzir. Pode ser que tu só precise disso. Então o problema não está em ti, está em como tu conduziu as coisas. Porque às vezes não é que tu não é esforçado ou que tu não fez o que precisava fazer. Às vezes tu precisava de um olhar de fora, de uma condução, de alguém que já trilhou o teu caminho para te conduzir. E aí tu vai buscar a ajuda dessa pessoa. Talvez com os teus erros tu já entendeu como que não dá certo e como que tu precisa fazer diferente. E a partir de agora tu vai fazer diferente. Só que tu precisa também validar isso e olhar para isso. Valoriza o teu esforço. Valoriza as coisas que tu fez. Então aqui, 2 coisas importantes. Tira todas as culpas, assume a tua responsabilidade e valida o que tu fez. A gente não pode olhar só pro que deu errado, só pro que não fez, só para aquelas coisas que a gente se sente culpada e frustrada. A gente também tem que valorizar as coisas que a gente fez. E entender que nem tudo foi em vão ou deu errado. Às vezes, tu só não tá ainda na etapa do resultado, mas tu tá caminhando pro resultado. E isso também é muito importante tu entender, porque às vezes tu tá quase lá no resultado e tu desiste por não ter essa clareza. Então observa aí, o que tu tá fazendo ainda não te trouxe o resultado que tu queria. Mas se tu continuar, tu vai chegar no resultado que tu quer? Então continua. Continua. Entende que etapa tu está e continua. Isso é muito importante. Isso te ajuda a não desistir. Certo? Combinadas? Então valida tudo o que foi feito, mesmo que tenha sido pequeno. A gente tem o costume, né, de não valorizar as pequenas coisas que a gente faz, sem saber que às vezes é a junção de várias pequenas coisas que vão te trazer aquele resultado grande. Então, o pouco todos os dias, o arroz com feijão bem feito que a gente fala, muitas vezes é o que vai te levar para aquele grande resultado. E o aprender também é um grande avanço. Quando tu aceita errar, tu tá amadurecendo. Porque o erro vai te trazer algo que o não tentar não teria trazido. A pessoa só fracassa quando ela não faz. Se tu fez e deu errado, tu não fracassou. Tu aprendeu. Tu treinou. Tu tem ali agora uma estatística do que não dá certo e que tu não pode repetir.
Já eliminou uma? Vamos pra próxima. Isso aí, gente, é o ser feliz no caminho que a gente fala. Mesmo que as coisas não estão dando certo, tu conseguir ter essa visão, essa clareza de, ok, fiz aqui, deu errado. Isso aqui eu sei que não adianta fazer de novo porque deu errado, vamos pra próxima. E tu faz até dar certo. Culpa é algo que não traz resultado pra ninguém. Culpa te paralisa, culpa te faz se sentir pesada, ela te deixa inerte, né? Ela te deixa parada. Agora, a autorresponsabilidade te faz se movimentar. Então pega toda a culpa aí, que até o momento dessa live tu carregou, e transforma em aprendizado. Pega esse aprendizado agora e transforma em ação, em movimento, não mais em peso. E eu vou dizer pra vocês que sobreviver até aqui também conta. Então, valide tudo que te aconteceu, tudo que foi feito, tudo que tu aprendeu. Se aprender doeu, só que te trouxe clareza, te deixou mais lúcida, mais consciente de muitas coisas. Gente, a gente tem que parar de ver o erro como algo ruim, porque o erro, ele é um mapa, ele é que nem uma bússola, para te mostrar o caminho. E o erro vai te mostrando o mesmo que o acerto te mostra. Quando tu acerta algo, tu entende, ó, deu certo, vou continuar, vou fazer mais, vou melhorar ainda mais. O erro te mostra, ó, por aqui não dá, preciso fazer diferente. Então, entre o erro e o acerto, existe só essa diferença. Ó, o que a tia Márcia colocou aqui? Minha meta será cumprida. Leve o tempo que levar. Muito obrigada, minha querida. Tenho certeza que vai. Ninguém segura uma mulher determinada. Até me arrepiei. Me arrepiei aqui. Gente, se tu não desiste, se tu entende que existem etapas no caminho, nada vai fazer tu... não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu juro pra vocês que se eu contar pra vocês detalhes de tudo que eu vivi em 2025, vocês vão pensar, meu Deus, mas e aí aconteceu isso aí, tu não desistiu? Não, eu não desisti, eu continuei. E é porque eu continuei que deu certo. E não tô dizendo que vai ser fácil, porque não foi fácil, gente. As coisas não são fáceis. Só que a gente pode escolher o nosso difícil. Existe um difícil que te faz não ter resultado nenhum, existe o difícil que te leva para o lugar que tu busca. Aí agora tu escolhe qual deles tu quer. Conforto não tem nenhum. Não existe essa de zona de conforto. Não existe. Não existe. Porque existe o conforto enganoso de tu não fazer nada, só que o desconforto de não realizar nada é muito pior. Muito pior. E aí tu vai escolher que desconforto tu quer. De fazer aquelas atividades que eu não gosto, de fazer as coisas mesmo sem vontade, mesmo naquele dia ruim, mesmo naquele dia desanimado. Sabe aquele dia que eu tô com dor de cabeça, com cólica, TPM? Eu vou fazer igual. Ninguém segura uma mulher determinada. E aí tu diminui a intensidade, mas faz do mesmo jeito. Se tu tinha 3 prioridades para aquele dia que tem relação com a tua meta, faz só uma, mas não deixa de bater o teu cartão na tua meta, independente do que tiver acontecendo. Mesmo que tu esteja doente, a não ser que tu esteja em coma numa cama de hospital. Fora isso, não tem desculpa para te não ir lá bater o teu cartão na tua meta, seja ela qual for, seja qual área da vida for. E, gente, entendam que o problema não é cair. O problema é tu cair e ficar no chão. Tá tudo bem cair, tropeçar, levanta e continua. Joelho ralado, sara. Logo ali na frente. E quando tu realizar a tua meta, tu nem vai lembrar do joelho ralado. Juro pra ti. Tu não vai lembrar. Vai rir.
O que é errado? Cair faz parte. Passa a mão ali no joelho, dá uma sopradinha e continua. Agora, errado é tu querer ter resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas. É que nem tu pegar um mapa errado, tu entendeu que esse mapa tá errado, não é esse mapa aqui mais. Esse mapa não é o mapa pro lugar que eu quero ir. E continuar seguindo esse mesmo mapa. Tu nunca vai chegar no lugar que tu quer. Porque o mapa não é o mapa, certo? E aí tu precisa, pra mudar esse mapa, olhando aqui pra tua vida, pra tuas metas e para o que tu quer realizar, entende que a pessoa que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para um outro lugar. É que nem o mapa errado. Tá, mas como é que eu faço para me tornar essa pessoa que vai me levar para o lugar que eu quero? Além de tudo que eu já falei aqui, que tu vai aplicar aí na tua vida, tu vai parar e tu vai olhar para dentro e buscar te conhecer melhor. Entende o que te trava? O que faz tu ter o comportamento que tu tem? Sabe aquele comportamento que tu quer mudar e tu não consegue? Parece que tu tá amarrada? Enquanto tu não mudar aqui, tu não vai conseguir mudar ele. Então, olhar para isso e mudar esse comportamento, que começa na mente. Então, quando a gente fala em reprogramar a mente, em mudar a mentalidade, sabe o que eu falei? Que a pessoa que te trouxe até aqui, ela não vai te levar para outro lugar? Significa que sozinha tu não vai conseguir. Ninguém consegue sozinha. Quando a gente fala em mentalidade, em registros gravados aqui, em dor, em trauma, é muito difícil que tu sozinha consiga olhar para isso. Porque a tua visão é a visão da dor que tu passou. Tu precisa de alguém que olhe de fora para te mostrar, ó, tu tem esse comportamento porque tu passou por isso aqui. Só que agora tu precisa entender que isso não é mais uma verdade e trazer essa verdade para o teu presente. A gente não consegue. É que nem eu falei, acho que foi semana passada em uma live aqui. Sabe quando a gente tem aquele comportamento infantil? Ou a gente vê alguém que teve um comportamento muito infantil? E aí tu pensa, meu Deus, fulana parece uma criança agindo assim. Na verdade é. Aquele registro que ela tem de algum momento que ela passou lá na infância é a maneira como ela entendeu que ela deve agir, porque é o que ela conhece, é o que o cérebro dela conhece. Tudo que a gente vai fazer, busca um registro aqui. É que nem eu dei um exemplo, mas eu acho que não foi aqui nas lives, eu acho que foi na aula lá com as minhas alunas. Ó, quero tomar água. Na hora que eu for tomar água, o que nesse momento o meu cérebro tá fazendo? Ele tá buscando a informação de o que é tomar água. O que ele acabou de encontrar? Tomar água é seguro, pode tomar água. Tomo água, fácil. É algo fácil pra mim. Agora, quero começar a fazer live aqui no Instagram. Nunca fiz live. Na hora que eu pensei em programar de fazer uma live, o meu cérebro vai buscar a informação, fazer live, informação. Aí ele encontra a informação de não, peraí, isso é perigoso. Porque uma vez, tu foi fazer uma apresentação lá na escola, quando tu tinha 10 anos, e tu falou alguma coisa e todo mundo riu de ti. Tu chorou muito, tu sofreu muito, tu passou muita vergonha. Tu vai querer passar por essa vergonha de novo? Melhor não fazer. E é inconsciente, né, gente? É a informação que o teu cérebro encontrou sobre exposição. O que vai acontecer? Tu acha que tu vai conseguir fazer live com facilidade enquanto tu não entender que tu precisa mudar esse registro que tu tem aí? Não vai. Por isso que o comportamento depende da tua mentalidade, da tua programação mental. Então, todo comportamento que hoje tu não consegue mudar, enquanto tu não mudar essa programação mental, tu também não vai conseguir mudar. Tem várias coisas que tu não consegue fazer, que tu só precisa dessa reprogramação mental para conseguir fazer. E aí tu não vai mais precisar te esforçar para isso. Porque vai ser que nem tomar água. Tomar água não é perigoso.
Fazer live não é perigoso. Vender não é perigoso. Mostrar meu conteúdo aqui no Instagram não é perigoso. Hoje, pra mim, nada disso é perigoso, mas vocês sabiam que em algum momento foi? Teve um momento que fazer live pra mim, o meu cérebro via como muito perigoso. Eu suava frio, me dava dor de barriga, tinha vontade de vomitar, tinha vontade de inventar qualquer desculpa e não vir pra live. Lá no início. Por quê? Porque eu tinha muito problema com exposição. Eu tinha registros aqui que me faziam o meu corpo sentir que era perigoso, como se eu estivesse indo pra forca. E assim acontece com vocês. Trago esses exemplos para vocês entenderem o porquê que sozinha vocês não conseguem. Então, tira a culpa, coloca a tua autorresponsabilidade e vai olhar para isso. Porque é só assim que tu vai conseguir ter um resultado diferente. Tudo que eu trouxe aqui para vocês, muitas coisas vocês vão sim conseguir aplicar a partir de hoje e ter resultados diferentes. Outras não. E essas que não, tu precisa de ajuda para resolver. E aí que entra o nosso queridinho combo da virada. Por que vocês acham que eu trouxe o combo da virada? Nesse exato momento aí de virada do ano para vocês. O combo da virada não é sobre virar o calendário, virar mais um ano. É sobre virar você. Transformar a tua vida. Lá dentro do combo eu coloquei tudo o que tu precisa para conseguir mudar totalmente os teus comportamentos e automaticamente os teus resultados. E aí eu trouxe o combo completo, né? Tu vai passar por um processo profundo de autoconhecimento. Tu vai passar por um processo profundo de desbloqueio emocional e reprogramação mental para te conseguir mudar esses comportamentos. E junto com ele, a estruturação completa e personalizada das tuas metas para 2025, com meu acompanhamento mensal de todas elas. Então, assim, ó, é um presente que eu tô entregando para vocês, porque uma mentoria individual comigo, para fazer tudo isso, custa mais de R$8.000. Então, por R$1.000 e poucos, dá 12 vezes de 131, se eu não me engano, tu vai ter tudo isso junto comigo. Tu vai ter sessões individuais, acompanhamento, suporte, tudo comigo. Vai ser eu e tu juntas o ano inteiro para chegar nessa época do ano e de novo juntas a gente comemorar, porque vai ser um ano totalmente diferente de todos que tu já viveu, com transformação e principalmente com realização. Só que o principal disso não é o ano transformado, os resultados e as realizações que tu vai ter lá no final de 2026. É a estrutura que tu vai criar pro resto da tua vida. Porque o processo que tu vai passar lá dentro do combo vai transformar a tua vida para sempre. Não vai ser só para o ano de 2026. E hoje é o último dia, gente. Hoje às 23h59 encerram as inscrições pro combo. Então, se tu tinha ainda alguma dúvida, eu espero que eu tenha esclarecido todas e que tu não perca essa oportunidade. Te espero do lado de cá, eu tô aqui de braços abertos para abraçar 2026 junto contigo, pra gente olhar juntas para tudo que tu precisa olhar e transformar a tua mentalidade e principalmente a tua realidade. Eu desejo que vocês tenham um 2026 abençoado, com muitas realizações e que tu possa viver a tua transformação e a tua virada de um novo ano, de uma nova vida, de uma nova versão tua, que é a tua melhor versão, que tá aí dentro, escondida. E eu quero agradecer a todas vocês que me acompanharam em 2025. Foi um ano incrível pra mim. Eu tenho muito o que agradecer hoje. Eu tô me sentindo feliz e realizada como eu nunca finalizei um ano. E vocês fazem parte disso. Então desejo que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que a gente continue juntas aqui em 2026. Porque dia 2 de janeiro a gente começa as lives de 2026 aqui. Então hoje é a última, mas Sexta-feira a gente já começa aqui com o pé direito. Pé direito não, a gente começa aqui com os dois pés para transformar 2026 no melhor ano das nossas vidas.
Porque 2025 eu posso dizer que foi o melhor ano da minha vida, mas 2026 vai ser ainda melhor. E é o que eu desejo pra ti também. Eu quero que a gente encerre o ano com essa energia de tirar todas as culpas e criar não uma motivação pro ano que vai virar, mas criar a clareza aí na tua mente de que só depende de ti, de que tá nas tuas mãos e principalmente que existe algo aí dentro de ti que é um poder que só tu tem de realizar o que tu quiser. Então, escreve aqui pra mim, eu posso. Porque quando tu escreve eu posso, tu tá ativando o teu poder. E quem tem esse poder ativado nunca mais vai se arrepender por não ter feito o que precisava ter feito. Então, existe um poder aí dentro que é só teu, que ninguém mais pode acessar. Só que enquanto tu não acessar esse poder, tu também não vai acessar os resultados que esse poder te traz. Então, eu te convido a olhar para dentro e buscar, olhar para esse poder que talvez ele esteja aí escondidinho. Só que em 2026 tu não pode aceitar mais. Não pode aceitar mais deixar esse poder aí escondido como se fosse um pote lacrado que tu não consegue abrir. Eu quero que tu pegue todo esse poder que só tu tem, que é único, que é só teu, que ninguém mais pode acessar e coloque ele no mundo para buscar os resultados que tu quer. Ninguém segura uma mulher determinada. E eu desejo que em 2026 tu não seja uma mulher motivada. Eu desejo que tu seja uma mulher determinada. E que assim seja. Um ano abençoado, determinado por ti, de como que ele vai terminar lá em dezembro. Eu quero que tu escolha os resultados que tu vai ter em dezembro. Eu não quero que tu espere os resultados que vier. Certo, minha gente? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Amém, tu merece o melhor que a vida possa te oferecer. Nós merecemos. Todas nós merecemos. Parabéns, eu posso e vou realizar. É isso aí, meninas. Vocês podem e vão realizar. Um final de 2025 abençoado. Peguem todas essas reflexões aqui, olhem para a vida de vocês e tomem hoje a decisão da vida de vocês, de continuar no lugar que vocês estão, com os resultados que vocês estão, ou de virar o ano de maneira transformada, buscando os resultados que tu sabe que tu merece. E aí tu vai fazer o que tu precisa fazer para isso, assumindo a tua responsabilidade. Fiquem com Deus e uma virada de ano abençoada para vocês.